que Imagine movam um a povo pedra. tão antigo, tão misterioso, que parece ter surgido sem aviso. Um povo que, de repente, ergueu templos enormes, construiu cidades complexas, inventou a escrita e organizou governos inteiros. Como se tudo isso tivesse aparecido pronto. E então surge a pergunta que ecoa como um enigma. Como uma civilização sem passado claro conseguiu se tornar tão avançada? Quem eram eles? E por que parecem ter surgido do nada? Hoje, você vai viajar por lugares onde a história parece ter queimado etapas. Vai entrar em desertos, templos, ruínas e cidades esquecidas. E descobrir que o nascimento da civilização humana é muito mais estranho, e muito mais fascinante, do que imaginamos. Se você gosta desse tipo de revelação histórica, já aproveita e se inscreve para não perder as próximas descobertas que vão surpreender você. Algo realmente curioso acontece quando olhamos para o início das primeiras sociedades humanas. É como assistir um filme que começa calmo e, de repente, vira algo grandioso sem nenhuma explicação. Uma aldeia pequena se transforma em uma cidade inteira como se alguém tivesse apertado um botão mágico. E você fica pensando, será que perdemos alguma parte dessa história? Ou será que existe algo muito maior por trás disso tudo? A sensação é de estar folheando um livro antigo onde várias páginas foram arrancadas. De um lado, vemos pequenos grupos vivendo de forma simples. Do outro, aparecem obras monumentais que exigiriam milhares de pessoas trabalhando juntas. Como isso aconteceu tão rápido? Quem ensinou esse povo a construir algo tão grande? E por que parece que tudo surgiu quase ao mesmo tempo? Essa transição repentina sempre deixou pesquisadores intrigados. Uma aldeia com casas de barro não deveria se transformar, da noite para o dia, em um centro urbano cheio de templos e rituais complexos. Mas, curiosamente, foi isso que aconteceu em vários lugares do mundo. E quanto mais estudamos, mais percebemos que esse fenômeno se repete. Você já tinha parado para pensar nisso? Muitos arqueólogos afirmam que existem longos processos por trás dessas mudanças. Mas até eles admitem que faltam peças importantes nesse quebra-cabeça. E é justamente nessas lacunas que o mistério cresce. Afinal, se essas páginas da história desapareceram, onde elas estão agora? E como podemos entender algo tão distante e tão grandioso? O salto de aldeias simples para cidades impressionantes parece tão rápido que chega a soar improvável. Como um grupo pequeno conseguiu fazer cálculos complexos para erguer templos? Quem ensinou técnicas de construção tão avançadas? E como tudo isso surgiu sem deixar rastros do desenvolvimento intermediário? É como se uma parte essencial tivesse sido apagada. Esse fenômeno aparece em várias culturas antigas. Povos que mal tinham estruturas permanentes passam a construir templos gigantescos. E o mais curioso é que isso acontece em regiões distantes umas das outras. Isso não desperta em você uma sensação de déjà vu? Como se algo parecido tivesse acontecido em vários cantos do mundo, ao mesmo tempo. É nesse ponto que muitos chamam essas sociedades de civilizações que surgiram do nada. Não porque elas realmente apareceram de repente, mas porque a transição entre o simples e o grandioso parece quase invisível. E quando algo parece surgir do nada, é natural que as perguntas fiquem ainda mais fortes. Você também sente essa curiosidade? A ideia de uma civilização instantânea mexe com a nossa imaginação. Afinal, quem não ficaria intrigado ao ver templos gigantes onde antes só havia cabanas? Pode até dar aquela sensação de que existe algo escondido, algo que não nos contaram. Como se a história tivesse um prólogo secreto. Você já sentiu essa impressão ao ver ruínas antigas? E aqui está uma verdade curiosa. Quanto mais profundo é o passado, menos detalhes temos. É como olhar um mapa antigo que só destaca as montanhas, mas não mostra os caminhos entre elas. As cidades aparecem, os templos aparecem, as esculturas aparecem. Mas onde estão as pistas que mostram como tudo começou? Esse é o grande vazio que intriga pesquisadores até hoje. Quando analisamos a estrutura das primeiras cidades, percebemos uma organização impressionante. Elas tinham áreas específicas para rituais, para comércio e até para moradia planejada. Mas essas ideias não surgem do nada. Alguém ensinou, alguém construiu, alguém coordenou. E a pergunta volta a bater. Quem eram essas pessoas e de onde veio tanto conhecimento? É impossível ignorar a velocidade com que essas transformações aconteceram. Em um momento, a humanidade estava espalhada em pequenos grupos. No outro, estava construindo monumentos que resistem a milhares de anos.
Você já se perguntou como isso foi possível sem que existisse uma transição clara? Será que não estamos vendo tudo de forma parcial? Para muitos pesquisadores, esse salto é comparável a encontrar um celular moderno em uma caverna pré-histórica. Você sabe que não faz sentido ali, mas também não pode negar que ele existe. As civilizações antigas nos deixaram obras impressionantes, e muitas delas surgiram antes do que esperaríamos. E isso só aumenta o mistério. Talvez a resposta esteja escondida em tradições orais, mitos e lendas que atravessaram gerações. Muitas culturas falam de tempos antigos onde seus antepassados receberam conhecimento especial. Claro, são apenas histórias, mas histórias podem carregar fragmentos de verdade. Você acha possível que esses mitos guardem alguma pista do passado? Outra possibilidade é que tenhamos perdido muitas provas físicas. O tempo destrói quase tudo. Madeira apodrece, tecidos desaparecem, ferramentas se desfazem. Talvez existissem estruturas intermediárias que simplesmente não resistiram. E o que sobrou foram apenas as grandes obras, criando a impressão de que elas surgiram sem desenvolvimento anterior. Mas mesmo assim, algo não se encaixa completamente. Por mais que o tempo apague rastros, ainda seria esperado encontrar algum tipo de evolução gradual. Uma escada com degraus pequenos, antes do degrau gigante que chamamos de civilização. Porém, em muitos lugares, o primeiro degrau visível já é enorme. E isso alimenta ainda mais o mistério. Algumas pessoas brincam dizendo que essas civilizações pareciam ter um guia secreto que entregou um manual de como construir cidades. Claro que isso é só humor, mas serve para reforçar como tudo parece avançado demais para a época. E você, se recebesse um manual desses, não tentaria também construir algo grandioso só para impressionar? O mais curioso é que várias civilizações distantes chegaram a soluções parecidas. Elas criaram templos, calendários, rituais e formas de organização sofisticadas, cada uma ao seu modo. Como povos que nunca se encontraram tiveram ideias tão semelhantes? Essa é outra pergunta que continua ecoando entre estudiosos. Quanto mais pensamos nisso, mais o título deste vídeo faz sentido. Quem eram eles? Como puderam surgir do nada? De onde veio tanto conhecimento tão cedo? São perguntas que abrem portas para uma investigação fascinante, e é isso que torna esse tema tão poderoso para quem ama história. E talvez a resposta esteja justamente no que não sabemos. As lacunas nos fazem imaginar, investigar e questionar. A história é cheia de espaços em branco, e esses espaços são tão importantes quanto os fatos registrados. Eles despertam curiosidade, geram perguntas e nos fazem olhar para o passado com novos olhos. O mais importante é lembrar que, mesmo com tantas dúvidas, essas civilizações realmente existiram. Elas deixaram marcas profundas no mundo e criaram bases que influenciam nossa vida até hoje. Por isso, entender seu surgimento é essencial. E também é emocionante, porque cada nova descoberta revela que a história é muito maior e muito mais misteriosa do que pensamos. Imagine caminhar por um deserto silencioso, onde o vento sopra entre dunas sem fim. Nada parece se mover, nada parece crescer, e tudo ao redor transmite a sensação de que o mundo parou ali. É difícil imaginar que um lugar tão vazio pudesse abrigar algo grandioso. Mas a história gosta de surpresas. E foi exatamente nesse cenário árido que um dos maiores mistérios da humanidade começou a ganhar forma. Os rios antigos cortavam aquela região como veias de vida. Suas margens eram poucas, estreitas e difíceis. Mesmo assim, pequenos grupos tentavam sobreviver ali, criando aldeias simples com casas de barro. Você consegue visualizar isso? Agora imagine olhar para esse mesmo lugar anos depois e ver algo completamente diferente. Uma transformação tão profunda que pareceria impossível se você não estivesse diante dela. De repente, como se surgisse de um sonho, uma cidade gigantesca aparece no horizonte. Uruk, um nome que ecoa até hoje quando falamos sobre o início da civilização. Uruk não era uma aldeia um pouco maior. Era uma cidade completa, organizada, viva e pulsante. Templos enormes se erguiam como montanhas construídas pelas mãos humanas. Ruas organizadas cortavam o espaço como se alguém tivesse desenhado tudo com muito cuidado. Uruk parecia mais moderna do que deveria para sua época. Havia comércio ativo, trabalhadores especializados e até áreas separadas para diferentes funções da cidade. E o mais impressionante, ali nasceu a primeira forma de escrita conhecida. Imagine o impacto disso.
Passar de desenhos simples em cavernas para símbolos que carregavam ideias complexas. É como se o mundo tivesse dado um salto. A parte mais intrigante é que não há etapas claras entre as pequenas aldeias e essa metrópole gigantesca. É como se o filme tivesse pulado várias cenas e começado direto no momento mais importante. Você não acharia estranho assistir uma história assim? Pois é exatamente isso que acontece quando estudamos os Sumérios. As lacunas são tão grandes que até hoje pesquisadores tentam entender onde começou esse avanço. E aqui entra um fato que deixa tudo mais curioso. A língua suméria é única. Ela não se conecta com nenhuma outra língua conhecida. Nenhum parente próximo, nenhum primo distante, nada. É como se ela tivesse aparecido completa, sem raízes que a precedam. Isso não te desperta uma pontinha de curiosidade? Uma língua tão antiga deveria ter alguma ligação com outras, mas até agora isso não foi encontrado. Os sumérios criaram sistemas que se tornaram pilares para civilizações futuras. Eles inventaram a escrita, desenvolveram formas de contabilidade, criaram escolas, estudaram os movimentos das estrelas e elaboraram mitos que ainda nos fascinam. Eles também ergueram templos gigantes chamados igurates, que se destacavam no horizonte como símbolos de poder e fé. Tudo isso em um período surpreendentemente curto. Esses templos eram verdadeiras obras de engenharia. Apesar de simples comparados ao que se constrói hoje, eram complexos para aquela época. Imagine carregar blocos enormes sem máquinas. Imagine planejar uma estrutura gigantesca sem cálculos modernos. E ainda assim, eles conseguiram. Você consegue imaginar o tamanho da organização que isso exigia? Não era algo que um grupo pequeno faria da noite para o dia. E então chegamos às histórias sumérias. Elas falam sobre reis que teriam governado por tempos muito longos. Falam sobre um grande dilúvio que quase destruiu tudo. Falam sobre seres que desciam dos céus. Não estamos afirmando que essas histórias são literais, claro, mas elas mostram como os sumérios tentavam explicar o mundo ao seu redor. Você já percebeu como mitos carregam resquícios do que uma sociedade acreditava ser importante? Independentemente da interpretação, esses relatos mostram uma cultura capaz de pensar em temas profundos. Eles se perguntavam sobre a origem da vida, sobre os deuses, sobre os ciclos da natureza, e criaram narrativas que influenciaram outras culturas por muitos séculos. Quantas civilizações podem dizer que deixaram um legado tão duradouro? Tudo isso nos leva à grande pergunta: como eles evoluíram tão rápido? Como um povo saiu de aldeias simples para criar cidades tão complexas em tão pouco tempo? Você também sente que está faltando algum pedaço dessa história? Algo que explicaria melhor essa transição tão brusca? Alguns pesquisadores apontam para culturas anteriores como possíveis precursoras. Povos que teriam iniciado processos de construção, organização e ritual que mais tarde floresceram entre os sumérios. Mas, mesmo assim, os registros são escassos. A verdade é que ainda existem muitos espaços vazios entre esses capítulos. E esses espaços alimentam o nosso mistério. As lacunas são tão grandes que parecem até brincadeira. É quase como tentar montar um quebra-cabeça de 1000 peças com apenas 100 disponíveis. Você vê parte da imagem, mas ela está incompleta. Pode até tentar imaginar o que falta, mas a imagem final só aparece quando todas as peças estão ali. No caso dos sumérios, várias dessas peças simplesmente se perderam no tempo. E é justamente nessas lacunas que o mistério cresce ainda mais. Quando a história deixa perguntas sem resposta, nossa curiosidade aumenta. E é isso que faz os sumérios serem tão fascinantes. Eles deixaram obras e ideias que marcaram a humanidade, mas deixaram também dúvidas profundas sobre sua origem e seu desenvolvimento. Imagine assistir a um filme em que os primeiros 10 minutos foram apagados. Você vê um herói forte e experiente, mas nunca viu o começo de sua jornada. Com os sumérios acontece algo parecido. Nós vemos as conquistas, as cidades, os templos, mas não vemos o início da caminhada. Isso te lembra alguém que aparece na festa já dançando sem que você tenha visto ele chegar. E mesmo assim, não podemos ignorar que eles existiram e deixaram marcas poderosas. Suas ideias moldaram sistemas que usamos até hoje. Calendários, formas de escrita, administração e até conceitos religiosos foram influenciados por eles. É impressionante pensar que tanta coisa nasceu ali, em uma região que parecia tão improvável. Talvez a chave para entender esse avanço esteja em fatores como o clima, a posição geográfica e a necessidade de sobrevivência.
Povos que vivem em áreas difíceis geralmente desenvolvem soluções criativas. Você já reparou como desafios extremos despertam novas ideias? Talvez tenha sido isso. Ou talvez exista algo mais profundo que ainda não descobrimos. E aqui entra um toque de humor. Imagine os sumérios olhando para suas grandes construções e dizendo algo como: "Isso vai impressionar quem vier depois." Mal sabiam eles que milhares de anos depois ainda estaríamos aqui tentando entender como tudo aquilo foi possível. Até parece que fizeram só para nos deixar curiosos. Outro detalhe interessante é que, quanto mais escavamos, mais descobrimos que ainda há muito a ser revelado. Cada nova tábua, cada ruína, cada fragmento pode trazer uma pista importante. É como se o passado estivesse jogando um jogo de esconde-esconde com a gente. E devo admitir que o passado é muito bom nesse jogo. No fim, o que torna os sumérios tão especiais é justamente o que não sabemos sobre eles. Quanto mais estudamos, mais percebemos que há camadas escondidas sob a areia do tempo. E essas camadas ainda podem guardar respostas que mudariam completamente nossa visão sobre o início da civilização. Agora viajamos para um dos lugares mais inesperados da antiguidade. Imagine uma região árida, onde o sol bate forte e o vento seco percorre vales silenciosos. Nada ali parece convidativo. A paisagem transmite a sensação de isolamento total. E mesmo assim, algo extraordinário aconteceu nesse cenário. Estamos falando da antiga região de Caral, no Peru. Um lugar onde, hoje, seria difícil cultivar até mesmo plantas simples. O chão é duro, o clima é agressivo e a vida parece querer fugir dali. Mas, há 5.000 anos, algo surpreendente floresceu nesse ambiente hostil. Uma civilização inteira despertou. Caral não era apenas uma aldeia maior. Era um complexo de cidades interligadas, distribuídas ao longo de um vale seco. Pirâmides se erguiam como testemunhas silenciosas de um passado grandioso. Praças afundadas criavam espaços cerimoniais impressionantes. E templos enormes completavam esse cenário monumental. Tudo construído com habilidades muito avançadas para a época. O mais curioso é que Caral surgiu sem metal, sem escrita e sem nenhum tipo de influência das grandes civilizações de fora. Eles não copiaram técnicas do Egito, não aprenderam com a Mesopotâmia e não tiveram contato com culturas asiáticas. Era um desenvolvimento totalmente independente. Isso não te parece estranho para um ambiente tão desafiador? E há algo ainda mais intrigante: Caral não tinha exércitos. Não havia muralhas. Nenhum forte, nenhuma torre de defesa. Nada. Não existem sinais de batalhas ou destruição violenta. É como se fosse uma sociedade que escolheu crescer baseada em cooperação, e não em conflito. Em um mundo antigo cheio de disputas, isso é quase inacreditável. Mesmo sem armas e sem metal, eles construíram estruturas que exigiam planejamento avançado. Imagine coordenar centenas de pessoas carregando pedras pesadas sob um sol escaldante. Imagine projetar e alinhar pirâmides sem ferramentas modernas. Como um povo isolado conseguiu desenvolver tanta habilidade? Você também sente que falta alguma peça nessa história? Caral tinha algo que poucas civilizações daquela época possuíam: organização. Eles sabiam dividir tarefas, sabiam administrar recursos e sabiam criar projetos coletivos. Isso revela uma inteligência social muito poderosa. E tudo isso em uma época em que muitas partes do mundo ainda viviam em pequenas aldeias. Outra curiosidade fascinante é que Caral parece ter sido planejada. As cidades tinham áreas específicas para rituais, para reuniões e para moradia. A distribuição das estruturas era pensada para criar harmonia e ordem. E isso sem escrita, sem mapas registrados e sem cálculo como conhecemos hoje. Isso não desperta em você um misto de admiração e espanto? E tem mais. Artefatos encontrados na região mostram redes de troca com o litoral. Peixes, conchas e itens marinhos eram trazidos para Caral, indicando que havia cooperação entre comunidades distantes. Mas mesmo que essas trocas existissem, elas não explicam a complexidade que surgiu ali. Ainda falta algo nessa equação. É como se Caral tivesse despertado de um longo sono. Um dia, apenas vales secos. No outro, cidades completas surgindo como se alguém tivesse desenhado tudo em um só momento. Exagero? Talvez um pouco. Mas a rapidez e a independência desse desenvolvimento tornam Caral uma das maiores surpresas da arqueologia moderna. Agora imagine os construtores de Caral olhando para aquelas pirâmides e pensando: será que as pessoas no futuro vão tentar entender como fizemos isso?
Mal sabiam eles que, milênios depois, ainda estaríamos tentando decifrar os segredos da cidade. É quase como se tivessem deixado um enigma de propósito. Uma das coisas mais impressionantes é o tamanho dos projetos. Pirâmides com vários níveis, plataformas elevadas, escadarias alinhadas e praças circulares perfeitamente desenhadas. Nada disso é simples. Nada disso pode surgir sem liderança forte, sem planejamento e sem conhecimento acumulado. Mas onde está o registro desse conhecimento? O silêncio das evidências é o que mais chama a atenção. Caral não deixou armas, não deixou escritos e não deixou explicações diretas. Mas deixou a arquitetura monumental que fala por si. E o que ela diz é claro: esse povo sabia exatamente o que estava fazendo. Como aprenderam tudo isso? Essa é a grande questão. Alguns estudiosos acreditam que a própria necessidade de sobreviver em um ambiente tão difícil impulsionou o desenvolvimento da organização social. Em outras palavras, quanto mais difícil o ambiente, mais criativo o povo precisa ser. Você acha que essa explicação basta? Ou será que existe algo mais profundo ainda escondido? Caral também nos mostra que civilizações podem surgir sem depender da guerra. Sem armas, sem destruição, sem conquistas violentas. Isso desafia muitas ideias antigas sobre como sociedades crescem. Talvez o ser humano seja mais capaz de cooperação do que imaginamos. E essa é uma reflexão que vale para o passado, mas também para o presente. A ausência de defesas em Caral pode indicar que eles viviam em relativa paz. Mas também pode significar que tinham maneiras sociais de evitar conflitos. Talvez acordos, talvez alianças, talvez rituais que uniam seu povo. Não sabemos com certeza. E essa falta de respostas apenas aumenta o encanto desse mistério. Outra descoberta marcante é que Caral parece ter influenciado outras culturas andinas posteriores. Não porque tenham ensinado diretamente, mas porque estabeleceram um modelo de organização que deixou marcas profundas nos povos que vieram depois. A ideia de pirâmides, praças e centros cerimoniais ressoou por muito tempo na história da região. Quanto mais pesquisamos Caral, mais percebemos que ela desafia nossa lógica. Tudo ali é surpreendente. Desde sua localização até sua arquitetura. Desde sua paz até sua grandeza. E quanto mais estudamos, mais perguntas surgem. Você também tem essa sensação de que estamos vendo apenas a superfície de algo muito maior? O fato mais intrigante é que Caral não apenas surgiu. Ela floresceu, cresceu, expandiu e durou séculos. Não foi um experimento. Não foi um acaso. Foi uma civilização completa, com estrutura, identidade e propósito. E tudo isso em um dos ambientes mais desafiadores do planeta. Por isso, quando pensamos no título deste vídeo, Caral se encaixa perfeitamente. Quem eram eles? Como puderam surgir do nada? Como criaram tanto sem influência externa? Quanto mais olhamos, mais percebemos que essa civilização foi uma obra-prima da engenhosidade humana. E enquanto tentamos juntar as peças desse quebra-cabeça, uma coisa fica clara: Caral não é apenas uma cidade antiga. É um lembrete poderoso de que o ser humano sempre foi capaz de feitos extraordinários. Mesmo quando tudo ao redor parecia dizer o contrário. Agora voltamos ainda mais no tempo, para um período tão distante que chega a parecer outra realidade. Imagine um mundo onde não existem cidades, estradas, agricultura ou qualquer sinal de vida organizada como conhecemos hoje. Um mundo onde pequenos grupos vagam pela paisagem em busca de alimento e abrigo. Nada é permanente, tudo é passageiro. E mesmo assim, algo extraordinário estava prestes a surgir. Estamos falando de 12.000 anos atrás, um tempo tão remoto que desafia nossa imaginação. Nessa época, a humanidade ainda aprendia a dominar técnicas básicas de sobrevivência. Caçar, coletar e se mover constantemente eram tarefas do dia a dia. Não existiam casas fixas nem aldeias estáveis. E com certeza não existiam templos gigantes. Ou pelo menos, era isso que acreditávamos. Em uma colina da região que hoje chamamos de Turquia, um grupo de caçadores-coletores fez algo que ninguém esperava. Eles ergueram Göbekli Tepe, um lugar que reescreveu tudo o que achávamos saber sobre o início da civilização. Imagine dezenas de pilares enormes, cada um com várias toneladas, organizados em círculos perfeitos. Você consegue imaginar esse esforço sem máquinas modernas? Esses pilares não eram simples blocos. Eles tinham esculturas de animais, símbolos e formas gravadas com detalhes impressionantes.
Isso mostra que aqueles grupos não apenas sobreviviam, mas pensavam, planejavam e criavam. Eles tinham tempo, habilidade e motivação para construir algo duradouro. Mas por quê? E como conseguiram sem ferramentas avançadas? O mais surpreendente é que Göbekli Tepe surgiu antes da agricultura. Sim, você ouviu certo. Antes de plantar sementes, antes de criar animais domesticados, antes de inventar aldeias, o ser humano construiu templos gigantes. Isso desafia nossa lógica, porque sempre ouvimos que primeiro criamos a agricultura e depois surgiram cidades e templos. Mas Göbekli Tepe mostra o contrário. Essa descoberta fez muitos pesquisadores repensarem tudo. Se os templos vieram antes das plantações, isso significa que os rituais foram o primeiro motor social. A necessidade de reunir pessoas para práticas espirituais teria incentivado a criação de aldeias. E só então, para sustentar essas reuniões, surgiu a agricultura. Isso não vira tudo de cabeça para baixo? Imagine dezenas de pessoas se encontrando para cerimônias. Elas precisariam de comida, de água, de organização. Talvez tenham decidido plantar para garantir suprimentos para as próximas reuniões. Assim, sem perceber, estavam inventando um modo de vida totalmente novo. Você já tinha pensado que a espiritualidade poderia ter sido a base da civilização? A engenharia envolvida em Göbekli Tepe também desafia expectativas. Mover pedras tão enormes exige coordenação e força coletiva. Isso indica que alguém deu ordens, alguém planejou, alguém liderou. E tudo isso sem aldeias permanentes, sem escrita, sem metal. É como se essas pessoas tivessem descoberto a engenharia antes mesmo de descobrir a agricultura. Parece improvável, mas as evidências estão lá. Agora imagine a cena: um grupo de caçadores-coletores tentando erguer um pilar gigante. Um olha para o outro e diz: "Tem certeza que isso vai ficar de pé?" É nesse momento que entra nosso toque de humor, porque podemos imaginar um deles falando: "Se cair, a culpa é do chefe." Mesmo assim, eles continuaram tentando, até criarem algo que dura até hoje. Os círculos de pedra formam um tipo de templo a céu aberto. Não eram casas, não eram salas de reunião, não eram depósitos. Eram espaços cerimoniais. Isso mostra que, mesmo sem agricultura, essas pessoas tinham crenças profundas. Elas viam sentido em se reunir, em celebrar, em realizar rituais. A espiritualidade era o centro da vida, e a comunidade se formava em torno disso. A pergunta que surge é inevitável: como esses grupos conseguiram tempo para construir tudo isso? Eles viviam em constante movimento. Não tinham aldeias fixas para guardar ferramentas ou comida. Isso significa que talvez essas cerimônias fossem tão importantes que valessem o esforço de retornar ao mesmo local várias vezes. Você consegue imaginar essa dedicação? E aqui entra outro detalhe curioso. A construção de Göbekli Tepe aconteceu durante um período de mudanças climáticas. O mundo estava saindo da era do gelo, e as condições estavam mudando rapidamente. Talvez esses grupos sentissem que precisavam se unir mais. Talvez buscassem respostas para os fenômenos ao seu redor. E encontraram essas respostas na forma de templos. Göbekli Tepe nos mostra que a mente humana sempre buscou significado. Mesmo antes da agricultura, antes das cidades, antes de qualquer tipo de conforto, as pessoas já sentiam a necessidade de entender o mundo. E essa necessidade acabou criando uma das estruturas mais impressionantes da antiguidade. É incrível pensar que, mesmo com tão poucos recursos, a vontade humana conseguiu mover montanhas. Literalmente. Os pesquisadores ainda debatem como tudo isso foi possível. Alguns acreditam que havia líderes carismáticos. Outros acham que eram grupos muito unidos. E há quem pense que a construção era parte de rituais que envolviam toda a comunidade. Qual explicação parece mais possível para você? Ou será que nenhuma delas explica totalmente? A verdade é que Göbekli Tepe rompe com a ideia de que a humanidade evoluiu passo a passo, devagar e sempre. Aqui vemos um salto gigante. Uma civilização antes da própria civilização. Um templo antes das aldeias. Uma reunião espiritual antes da vida agrícola. Isso te faz pensar sobre o que mais pode estar enterrado por aí, esperando para ser encontrado? O mais curioso é que o local foi coberto de terra pelos próprios construtores após centenas de anos de uso. Não sabemos exatamente por quê. Talvez tenham criado templos novos por cima. Talvez fosse parte de um ritual de encerramento.
Mas o fato de eles terem enterrado tudo ajudou a preservar as estruturas. Foi como se deixassem um presente para o futuro. Göbekli Tepe também nos faz refletir sobre como a cooperação humana é poderosa. Pessoas que não tinham casas fixas se uniram para criar algo monumental. Algo que exigia força, dedicação e conhecimento. E ainda assim, elas conseguiram. Isso mostra que a capacidade humana de criar sempre existiu, mesmo quando o mundo parecia simples demais. O impacto dessa descoberta é tão grande que muitos livros precisaram ser atualizados. A história da civilização humana ganhou um novo capítulo. Um capítulo que estava enterrado, esperando para ser revelado. E quando ele veio à tona, mostrou que o nosso passado é muito mais profundo e surpreendente do que imaginávamos. A ideia de que os templos podem ter dado origem às aldeias, e não o contrário, muda tudo. Faz com que repensemos o que significa ser humano. Faz com que percebamos que o desejo de buscar sentido, de se conectar com o sagrado, talvez tenha sido a força que criou a sociedade. Você já tinha pensado nisso dessa forma? E assim, quando olhamos para Göbekli Tepe, não vemos apenas pedras antigas. Vemos um marco. Vemos o momento em que a humanidade começou a se organizar em torno de ideias, e não apenas de necessidades básicas. Vemos uma civilização que surgiu antes da própria civilização. E isso é tão profundo que até arrepia. Por isso, quando falamos sobre civilizações que parecem ter surgido do nada, Göbekli Tepe ocupa um lugar especial. Ele desafia tudo o que achávamos saber. Ele nos mostra que o passado é cheio de surpresas. E nos lembra que a história humana é muito mais misteriosa, muito mais rica e muito mais poderosa do que imaginamos. Agora, conecte os pontos. Sumérios. Caral. Göbekli Tepe. 3 povos. 3 lugares diferentes. 3 épocas completamente distantes. Mas todos apresentam o mesmo padrão. Saltos gigantescos de conhecimento. Arquitetura avançada sem antecedentes claros. Organização complexa que aparece de repente. É como se a história humana tivesse avançado em ondas. Ondas que surgem, brilham intensamente e deixam perguntas sem resposta. E aqui está o ponto que mais impressiona. A civilização humana não nasceu uma única vez. Ela nasceu várias vezes. Em lugares diferentes. De maneiras diferentes. Como pequenas luzes acendendo no mapa da Terra. Luzes que surgiram rápido demais, cedo demais. E que ainda não entendemos completamente. Talvez o verdadeiro mistério não seja quem eram eles. Talvez o verdadeiro mistério seja o quanto ainda falta descobrir sobre nós mesmos. Talvez existam páginas inteiras da história humana que simplesmente desapareceram. Páginas que um dia ainda podem vir à luz.